Olá, graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui para mais uma live. Hoje o nosso assunto é sobre viver em paz com os irmãos, né? Sobre união e paz. Um assunto que está lá no Salmo 133. Nós vamos estudar Salmo 133, versículo 1 ao 3. 1, 2 e 3. É um salmo bem curtinho, né? Que fala sobre união e paz. E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, né? Vamos orar primeiro, né? E depois nós vamos louvar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós consagramos, Senhor, essa live, esse momento de aprender a Tua Palavra, Pai. Consagramos a Ti, Senhor. Obrigada por este momento, obrigada por tudo, Pai. Obrigada pelas Tuas bênçãos e a Tua mão poderosa sobre nossa vida e sobre nossa casa, Pai. Que o Espírito Santo de Deus esteja falando aquilo que Ele quer falar às pessoas que estão nessa live, quem vai assistir depois. Que o Espírito Santo consiga tocar no seu coração, que Ele consiga ministrar. É o que o Espírito quer falar e não o que a nossa carne quer falar, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém? Amém. Então vamos cantar uma música, vamos louvar ao Senhor. Hoje estou feliz, porque eu vou deixar pra trás a velha vida que eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, com todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar, nos braços do Senhor vou me entregar. Eu hoje estou feliz, porque eu vou deixar pra trás a velha vida que eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, por todo seu amor vou entregar. Uma nova vida vai começar, nos braços do Senhor vou me entregar. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Me entreguei a Cristo, nosso Salvador. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Me entreguei a Cristo, nosso Salvador. Me entreguei a Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia. Me entreguei a Cristo, né? Nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador. Glórias a Deus, glórias a Jesus e ao Espírito Santo. Amém? Amém. Então vamos ler o Salmo 33, vamos começar. Então o Salmo 33 ele vai falar de união e de paz.
né? É o nosso assunto de hoje. Como viver em paz com os irmãos, né? Então vamos ler aqui. Versículo 1 do Salmo 133. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Versículo 2. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon. Estou lendo 3 já, gente. Versículo 3. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a sua vida para sempre. Amém? Amém. Então, gente, o salmo aqui, esse salmo de Davi, 133, versículo 1 ao 3, o versículo 1, ele está falando de união, né? Ele está falando, o salmista está falando sobre como Deus, ele vê a nossa união, né? Deus, ele gosta de união. E o salmista diz, como é bom e como é agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Então aqui nós estamos tratando de unidade, estamos falando de união, ser unido, um povo unido, que o povo de Deus deve ser um povo unido, né? E aqui o título aqui na minha Bíblia está União e Paz. Então, nós estamos falando de união. E falando de união, aqui fica bem claro que Deus, ele se agrada, que Deus é bom. Aos olhos de Deus, é bom e agradável que nós convivamos em união e em paz, que a gente procure ter paz onde nós estamos convivendo. Seja este lugar a nossa igreja, a nossa casa, no nosso trabalho, porque a união, a unidade aqui, ela está falando de uma forma de nós nos relacionarmos, tá? Falando de forma relacional, né? A nossa relação com os outros, com os nossos irmãos, na nossa família e também no nosso trabalho. Então, no primeiro aqui está falando da vontade de Deus, versículo 1, né? Então, nós procuramos viver em paz, né? E viver em união, para que nós não venhamos perder, né? A graça e a unção do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus é agradável aos olhos deles que nós vivamos em paz. E porque o que é que não agrada a Deus? Né? No meio do povo de Deus, o que não agrada a Deus? Se nós vivermos em união, vivermos em unidade, vivermos em paz, agrada a Deus. Por que muitas vezes nós vemos, nós passamos e nós convivemos, né, com as pessoas e muitas vezes tem desunião, muitas vezes tem brigas, muitas vezes tem ciúmes, muitas vezes tem inveja, não é mesmo? Porque isso pode acontecer, gente, isso pode acontecer no nosso trabalho, na igreja. Aqui nós estamos falando, né, de relacionamentos, de união, de igreja, também de família e também pode ser a nossa relação de amizade, de trabalho, né? Porque tá falando de relação. Como nós vamos viver em união e em paz. E diz aqui, ó, quem gosta de união é Deus e Deus se agrada. Agora, quem gosta da desunião, né? Então, nós ficarmos muitas vezes nos ofendendo, né? Fazendo fofocas, calúnias, difamações, aquelas coisas que podem acontecer onde existe um grupo grande de pessoas, né? Uma igreja, por exemplo. Mas nós devemos procurar não ter este comportamento, né? Nós temos que procurar ser um corpo, né? Um só. Cristo diz que a igreja é uma só, ela forma uma só. A igreja tem que estar unida, tem que estar trabalhando dentro de um propósito e sendo unido, né? Um propósito maior que é Cristo, né? Então, e qual é? Aqui no versículo 2 vai falar em azeite perfumado.
O que é esse azeite perfumado? Azeite perfumado é a unção do Espírito Santo, não é mesmo? A unção que vem sobre nós, que vem sobre a igreja, não é mesmo? A unção do Espírito Santo. Quando existe união, quando existe uma unidade, o Espírito Santo ele vai trabalhar, ele vai ter mais liberdade dentro da igreja, não é mesmo? E ele vai poder realizar tudo aquilo que ele precisa realizar. Tendo a unção do Espírito Santo no ambiente, no lugar, fluindo naquele lugar, naquele ambiente, as pessoas vão poder receber as bênçãos, né? Que lá no 3 fala que o Senhor Deus dá a sua bênção à vida para sempre. Então, bênçãos da prosperidade, bênção de cura, vamos ter saúde, vamos ter libertação, vamos ter salvação, vamos ter transformação. Mas nós precisamos dessa unidade, precisamos entender o nosso propósito, o propósito da igreja e caminhar todos unidos em busca de um propósito, não é mesmo? Para alcançarmos essa unção, para termos o Espírito Santo junto com a igreja, trabalhando, se movendo, não é mesmo? Junto com a igreja. Então, essa questão das brigas, das confusões, das contendas, isso não é interessante que a gente haja de forma de dificultar o relacionamento, né? Nós convivermos com as outras pessoas. Nós temos que procurar sermos mais maleáveis, controlarmos o que é o nosso temperamento, né? Que às vezes nós tendemos a discutir, a termos opiniões divergentes, as pessoas não têm as mesmas opiniões sobre as mesmas coisas, né? Somos pessoas diferentes, muito diferentes, muitas pessoas diferentes. Então nós não vamos sempre concordar um com o outro, às vezes vamos discordar, às vezes não vamos ter o mesmo posicionamento, mas nós devemos agir com respeito, né? Respeitando todo mundo, respeitando as opiniões e os posicionamentos, né? Eu não tenho o mesmo pensamento, mas eu respeito, enfim, tá tudo certo. Sem causar grandes conflitos, brigas, né? Confusões, desunião, porque quem gosta disso é o diabo. Geralmente o diabo vem para matar, para roubar e destruir, para trazer briga, para trazer confusão no meio do povo de Deus. Mas nós temos que entender que aquilo que Deus quer para nós é a boa e agradável e perfeita vontade dele. Estarmos em paz e estarmos unidos. Amém? Então vamos focar na união e na paz, termos paz uns com os outros. Não adianta nós criarmos confusão, nós queremos conflito, nós queremos discutir, porque isso vai tirar a nossa paz e também a paz do nosso irmão. Então, controlar o nosso temperamento, primeira coisa, né? Controlar aquelas vontades da nossa carne, que às vezes é brigar, discutir, né? Virar a cara um pro outro. Se a pessoa te magoou, falou algo que você não gostou de ouvir, a gente tem que perdoar, a gente tem que desculpar, porque às vezes nós também erramos, né? Nós estamos livres de errar e procurar, né? Segue em paz. Se a pessoa não quer ficar em paz com você, aí é ela e Deus, né? Você está em paz, você estando em paz, e estando em paz com seu irmão, você está fazendo a vontade de Deus. Outra coisa que eu anotei aqui. O Espírito Santo, né? A graça e a unção do Espírito Santo. E nós agindo assim, o Senhor vai nos dar a bênção. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. A questão, né, das discordâncias, né? Quando... queria falar para vocês a questão do peso espiritual, né? Por que ter união e ter paz no ambiente onde a gente congrega? Porque isso gera uma atmosfera pesada, né? Muitas vezes a gente sente um peso, né? Fica um peso no ambiente, fica uma situação desconfortável, não é mesmo? Porque muitas vezes tem irmãos que estão de mal uns com os outros, tem irmãos que não se gostam, né? Tem pessoas que são invejosas, outras são ciumentas, tem ciúme umas das outras, né? Então a gente não deve conviver de maneira a criar grupos, né? Ah, eu faço parte de tal grupo, ah, eu não me dou com fulano, a gente não se entende bem, a gente não, né? Na igreja é para se ter união e unidade, gente, né? Eu sou do grupo A, eu sou do grupo B, isso não existe, né? Deus, o que Deus quer é que nós sejamos um povo só, que nós vivamos em amor, que nós temos compaixão uns dos outros, que nós viemos a orar uns pelos outros, não é mesmo?
Essa união advém de Cristo, advém de Deus, é da vontade de Deus que nós vivamos assim, que nós vivamos em paz, que nós vivamos de maneira amigável e pacífica com os nossos irmãos, sem estar causando dor, sem estar causando conflito em ninguém, porque isso não é de Deus, né? Então, esse peso espiritual às vezes está no ambiente, às vezes paralisa um pouco pessoas, né? Tem gente às vezes que passa por batalhas espirituais no palco, a questão do louvor, a hora do louvor que não flui, que tem uma discordância, né? Às vezes as pessoas, até mesmo quem está pregando, sente esse desconforto, sente essa coisa que flui no ambiente, né? Que às vezes a gente tem um discernimento espiritual do que está acontecendo, a gente está sentindo um peso sobre os nossos ombros e a gente não sabe o que é. Então isso muitas vezes é alguma rivalidade, algum irmão que está desentendido com o outro, geralmente no corpo de Cristo, quem está servindo, está descontente por algum motivo com o pastor, com outro obreiro. A gente tem que sentar, né, gente, resolver, conversar. Não adianta acontecer um episódio, às vezes nem mesmo a pessoa sabe que a outra pessoa está desconfortável com ela por causa de algo que ela falou e que ela fez, que ela desconsiderou que tenha desagradado, entende? Acontecem desentendimentos, acontece de alguém ter ciúme um do outro, né? Isso acontece, gente, mas nós precisamos entender que uma igreja, uma família, para ser abençoada e para ter a bênção de Deus, para a unção do Espírito Santo vir sobre a igreja, vir sobre a tua família, vir lá no teu local de trabalho, nós precisamos estar em paz e nós precisamos estar unidos, né? Unidos em prol de um único propósito, que é Jesus, né? Termos união, o povo de Deus precisa ter mais união. Eu não vou bater muito nessa tecla, né, gente, porque nós sabemos que nós precisamos muitas vezes nos arrepender de algumas coisas que rola, que acontece no nosso meio, que acontece na nossa casa, que acontece na relação com os nossos irmãos. Nós precisamos perdoar uns aos outros e nos arrepender, às vezes, se nós formos ríspidos, né? Se nós formos um temperamento difícil de lidar, né? Que às vezes surgem divergências, não tem jeito, mas a gente com muito respeito, com muita calma, com muita paciência, a gente vai procurando resolver. Se você está em paz, se você tem paz, se você não buscou briga nem contenda, nada desse tipo com alguém, ótimo, maravilha, parabéns. Você está de acordo com o que Deus quer. Mas agora, se você está contrariado com alguém, se você tem ciúmes de alguém, se você inveja alguém, se você está tendendo ao conflito, não é mesmo? E se você não, né? Você precisa se arrepender disso, você precisa pedir perdão a Deus, você precisa pedir que o Espírito Santo de Deus trabalhe em você, trabalhe nas suas emoções. Talvez você esteja passando por alguma batalha espiritual, você precisa orar, talvez pedir oração para o seu pastor, não é mesmo? Porque não é bom que no corpo de Cristo as pessoas estejam cada uma pendendo para um lado. Todas têm que trabalhar em prol de um propósito. E cada uma tem o seu propósito individual, tem a sua missão individual. Mas dentro de uma igreja, nós precisamos trabalhar no mesmo sentido. Os nossos pensamentos, o nosso foco tem que estar voltado para Jesus. Temos que estar sendo um povo unido. Unido porque o inferno o inferno todo trabalha para derrubar e para atrapalhar a vida de um crente, para acabar com a vida de pessoas, para acabar com a nossa saúde, para acabar com nossa vida profissional. Então, gente, não é brincadeira. Quando Deus diz que nós devemos estar em união, é para que não haja no meio de nós discussões, separações, contendas, né? Porque isso tudo é o diabo que gosta. Então, a nossa oração de hoje, nós vamos orar e pedir a Deus que Ele proteja o nosso povo, que Ele proteja a nossa mente dos ataques do inimigo, que Ele proteja a nossa mente, nosso coração, de nós termos aquilo que é mal, aquilo que é ruim, inveja, ciúmes, orgulho, tudo aquilo que dá brecha para o inimigo agir no meio de nós, agir no meio do povo de Deus.
porque nós precisamos conviver em paz, conviver em união, porque tem bênçãos que vêm para o coletivo, tem bênçãos que vêm para a igreja, o Espírito Santo vai agir poderosamente nesse ambiente onde há paz, onde há união. E nós queremos essas bênçãos, eu tenho certeza que eu quero, você quer, todos nós queremos. Amém? Amém. Então, vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa o Teu povo, Senhor, que nós possamos ser um povo unido, um povo forte, um povo que trabalha em prol do propósito de cada um, do propósito que Cristo deu para a igreja, Senhor, edificando vidas, Pai, em nome de Jesus, que o inferno não tenha forças contra a Tua igreja, que a Tua igreja possa permanecer unida, buscando, Senhor, a Tua face, buscando, Pai, todo dia em oração, em jejum, Senhor. Nós repreendemos, Pai, toda desunião, nós repreendemos todo o espírito maligno que vem causando brigas, confusões, contendas dentro da Tua igreja, Senhor. Que Teu povo possa ser um só, que haja amor entre nós, porque nós somos discípulos de Cristo e nós somos conhecidos no mundo por agirmos e sermos pessoas que estão em amor, trabalhando em prol de um único propósito, em prol de outras pessoas, em prol de abençoar, em prol de edificar, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que eles possam estar sendo edificados, estar sendo mudados, transformados, Pai, no seu interior, na sua visão. Pai, alinha a visão, Pai, alinha o comportamento, Senhor, dos Teus filhos, que eles possam estar em paz consigo mesmo e em paz com seus irmãos. Que Deus abençoe cada lar, cada casa, cada família, que a família também, Senhor, possa entender que unidos eles são mais fortes. Unido, todos nós venceremos e seremos abençoados, Senhor. O Espírito Santo irá fazer grandes coisas no nosso meio. Será um avivamento da igreja incrível, Pai, em nome de Jesus. Nós seremos usados, Pai, usados os nossos dons, os nossos talentos. Nós seremos transformados. Todas as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre nós. E nós seremos um povo forte, aguerrido, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, abençoa cada um deles, Senhor, que eles possam ter as suas batalhas espirituais vencidas, que eles possam vencer a luta contra o inimigo, que o inimigo não tenha força para investir contra eles, Deus, em nome de Jesus. Que todo o espírito de engano, todo o espírito de competição, todo o espírito de briga, de contenda, de divisão, todo o espírito maligno que vem trazendo competição no meio do teu povo, Pai, nós declaramos isso por terra agora, em nome de Jesus. Está cancelado todo o plano do inimigo contra a tua igreja, contra esta família, contra esse trabalho onde essa pessoa trabalha, Pai, em nome de Jesus. Pai, nos faz firmes, nos faz fortes, que o nosso temperamento, Senhor, venha a ser sondado por Ti, Senhor, que nós possamos estar agindo na Tua boa e na Tua perfeita, agradável vontade, Senhor, que nós possamos estar fazendo aquilo que Te agrada e não aquilo que o inimigo quer, não aquilo que a nossa carne quer, Pai. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Que todos nós possamos ter uma noite agradável, uma noite de sono tranquilo. Que tenhamos sonhos, visões de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. E a próxima. O próximo assunto é um assunto bem interessante. Vocês vão gostar. Amém? Um abraço.